Um grande editor de revistas? Um amante da tecnologia? Um frei franciscano? Um cavaleiro? Um prisioneiro de Auschwitz? Um mártir da caridade? Um devoto de Nossa Senhora? Todas essas qualificações se referem a uma única pessoa, mas me parece por demais para que só um único homem tenha conseguido vivê-las, não é mesmo? E tudo isso se refere a Raimundo, nascido em 8 de janeiro de 1894 na Polônia. Talvez você não conheça essa personalidade com o nome de Raimundo, porque após professar os seus votos na Ordem Franciscana, ele adotou o nome de Maximiliano, em honra a um outro santo. Como era muito devoto de Nossa Senhora, acrescentou o nome Maria e ficou conhecido como São Maximiliano Maria Kolbe. E é essa impressionante história que eu quero te narrar hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar os sininhos e compartilhar o vídeo de hoje. Então já vá pegando um lugar, pois está para começar mais uma emocionante história após a vinheta. E a família dos Kolbes eram profundamente católicos, viviam ativamente a sua fé. Seus pais, inclusive, Júlio e Maria Kolbe, faziam parte da ordem terciária dos franciscanos e desde muito cedo ensinaram seus filhos a viverem a fé e ensinavam também tudo aquilo que São Francisco deixou como legado, como o amor aos pobres e a busca do verdadeiro tesouro dessa vida, o tesouro do céu. Por isso os Kolbe, apesar de muito pobres, não ligavam para isso e não buscavam grandes riquezas, pois tinham medo de que aquilo pudesse os corromper. E como desejavam viver somente para Cristo, renunciavam a tudo isso. Seus filhos, Francisco e o até então Raimundo, viviam naquela alegria familiar. Os vizinhos, inclusive, relatavam que nunca escutaram uma briga vindo da família Kolbe. Todos eram muito bem tratados, com paciência e amor. E o pequeno Raimundo tinha um defeito, que deixava sua mãe com os nervos à flor da pele. Ele tinha a mania de sair para brincar com seus amigos e dizer à sua mãe que voltaria em determinado horário, mas nunca cumprir. Ele simplesmente era um pouco avoado. Ai, minha Nossa Senhora, cadê o meu filho que ainda não chegou? Você se esqueceu? Você prometeu chegar aqui há 2 horas atrás. E nada, já está tarde, eu preocupada, já ia mandar teu pai e seus irmãos atrás de ti. Não consegues cumprir o que falas? O que será de ti se continuar assim? A mãe não percebera, mas aquela pergunta que fizera, o que será de ti, meu filho, reverberou na cabeça de Raimundo. E ele então pensava, o que farei da minha vida? E ele decidiu perguntar então à Virgem Maria. A partir daquele dia, sua mãe notou uma significativa mudança em seu filho. Em vez de ficar brincando o tempo todo, passava mais horas rezando. Sua mãe, inclusive, uma vez o encontrou no pequeno altar, rezando e chorando aos pés da Virgem Maria. Meu filho, por que choras? O que aconteceu? Mamãe, eu rezei e perguntei à Virgem Maria o que seria de mim, o que eu deveria fazer. E ela então apareceu em meu sonho e me ofereceu 2 coroas, uma branca e uma vermelha, e me perguntou qual delas eu queria, ao que eu respondi à Santa Virgem que queria as 2. Talvez o pequeno Raimundo ainda não entendesse perfeitamente o que aquilo significava, e como uma boa criança, respondeu que queria as 2. A coroa branca representava a pureza, e a coroa vermelha representava o martírio. E o pequeno Raimundo ainda não sabia o quanto essa decisão impactaria profundamente a sua vida. Como vos disse, a família Kolbe não possuía muitos recursos, e para mandar as crianças à escola não era possível a todos. Portanto, decidiram pagar somente os estudos do mais velho. E assim, Francisco então foi para a escola. Mas certa vez, Kolbe foi até uma farmácia e começou a conversar com o dono dela. E ele sabia até mesmo o nome dos remédios em latim, ao qual o dono ficou impressionadíssimo. Mas meu rapaz, como alguém tão jovem que não frequenta a escola pode saber latim? A gente aprende latim na igreja. O padre às vezes nos ensina algumas coisas.
impressionado com a inteligência de Kolbe, decidiu dar-lhe aulas particulares. E foi assim que Raimundo começou a ser alfabetizado de verdade. E os anos se passaram. Francisco e Raimundo eram agora adolescentes e buscavam uma educação um pouco mais robusta. E todos na Polônia sabiam que os freis franciscanos tinham um colégio para aqueles que quisessem entrar no seminário, teriam aulas e após aquele período, se desejassem, poderiam entrar na ordem. Os pais dos Kolbes acharam a ideia excelente e como os garotos de bom grado aceitaram e na verdade desejavam se tornar irmãos franciscanos, entraram então no colégio. Quanto a Dona Maria e seu Júlio, profundamente tocados pela espiritualidade franciscana, decidiram abdicar dos seus direitos matrimoniais. Maria entrou num convento e Júlio entrou para ajudar os irmãos franciscanos. E ambos então passaram a viver somente para as coisas de Deus. Visitavam e rezavam por seus filhos. E tudo ia de vento em popa com Francisco e Raimundo no convento. Adoravam estudar e passavam longas horas a rezar. O Raimundo se mostrou o mais excelente dos alunos. Era um excelente estrategista, muito inteligente, muito sagaz. E se interessava por política, batalhas, filosofia, tudo o pequeno Kolbe adorava estudar. Entendia de estratégias militares. Diziam até que era um desperdício aquele jovem talento se enfiar dentro de um seminário. Ele deveria ser um general de guerra. E a Polônia era um país que estava muito acostumado com guerras, devo dizer. Em 1910, quando os Kolbe entraram no seminário, a Polônia já estava muito acostumada com guerras. E a Polônia, que era um país muito patriota, era comum que os jovens quisessem seguir a carreira militar para defender o seu país, pois a Polônia sempre estava no alvo dos países, especialmente da Rússia e mais tarde da Alemanha. Não diferente dos jovens da época, Raimundo pensou que talvez realmente esse fosse seu chamado, de entrar para a guerra para defender o seu país e lutar por Cristo e a Virgem Maria. Tendo convencido seu irmão Francisco que deveriam largar o seminário e se juntar às frontes de batalha, decidiram então falar com o superior da ordem, dizendo que iriam sair, mas por providência divina, antes de encontrarem o superior, sua mãe veio lhes fazer uma visitinha. Não se sabe ao certo o que Dona Maria disse aos filhos, mas eles desistiram completamente da ideia de largar a ordem franciscana e ir para a guerra. Mas Kolbe tinha o desejo de formar uma legião de soldados, mas ele não sabia ainda qual era essa legião. Seu propósito não era carregar armas, nem lutar em frontes de batalhas com canhões, mas sim de formar uma legião de soldados espirituais para conquistar o mundo por Cristo e por intermédio de Maria. Finalmente, então, os jovens professaram os seus votos. E agora Raimundo era conhecido como Maximiliano Maria Kolbe. E Maximiliano, pela sua inteligência, conseguiu a honra de ser enviado até Roma para terminar os seus estudos e lá ser ordenado sacerdote. E desde muito novo, Maximiliano descobriu que tinha tuberculose e para ele foi uma doença que ia e voltava. Os seus superiores subestimavam a sua doença porque Maximiliano jamais reclamava e assim foi designado para ser professor de teologia dos seminaristas. E também nos seus afazeres pregava e escutava confissões. Maximiliano foi até o bispo local para pedir permissão para fazer algo que ele muito desejava: formar uma milícia. Mas não é dessas de guerra não, a milícia da Imaculada. A Imaculada, Nossa Senhora. O momento era propício, pois o caos começava a se instaurar. Estamos no fim da Primeira Guerra Mundial e o antissemitismo, que quer dizer o preconceito contra os judeus, começa a crescer na Europa. E as pessoas procuravam objetos bem definidos, um sentido para a vida, camaradagem e uma causa inspiradora. E a causa da milícia era simples: conduzir o mundo todo a Deus por intermédio de Cristo e sob a orientação de Maria. Por isso o grupo recebeu o nome de Milícia da Imaculada. E Maximiliano começou então a organizar esses grupos de jovens para estudar e para rezar, promovendo a esperança em seu país.
Em tudo que fazia, Maximiliano colocava a Virgem Maria em primeiro lugar e sempre em sua oração lhe perguntava o que ela desejava. Além de ensinar os seminaristas, também ficou responsável por visitar os sanatórios, que eram os locais onde as pessoas iam para se curar da tuberculose. Procurava também estar entre os estudantes universitários para lhes ajudar, pois percebeu que, sob a influência do comunismo e outros movimentos filosóficos e sociais, muitos estudantes que eram católicos tornaram-se católicos relapsos e até mesmo ateus. Kolbe então pôs sua inteligência para funcionar. Como ele poderia ajudar aqueles jovens que estavam confusos? Então, para pôr as pessoas em contato com Deus, ele emprestava livros, batia papo e fazia aos jovens entediados improvisadas palestras bem informais para que todos pudessem expressar a sua opinião. E no Natal de 1921, na Cracóvia, também começou a formar novas unidades da Milícia da Imaculada. Os grupos eram homogêneos, um grupo para estudantes secundários, outro para os universitários e um para os recrutas e outro para os franciscanos. E Maximiliano foi vivendo assim. No sanatório, inclusive, visitava a todos, dando uma palavra de conforto, de esperança. Todos amavam Maximiliano e gostavam de estar em sua presença. Ele também ministrava os sacramentos para as pessoas, dando-lhe a confissão, a unção dos enfermos, levando a Sagrada Comunhão. Ia em qualquer instante. Mas lembre-se, Maximiliano também sofria de tuberculose, mas não permitia que isso o deixasse de ajudar. Independente da hora que recebesse uma ligação ou um chamado, ia correndo a ajudar aqueles que estavam numa situação pior que ele. A enfermeira do hospital, inclusive, se recorda que tarde da noite, no meio de uma nevasca, ligou para o padre Maximiliano e ele, sem pensar duas vezes, saiu correndo para ajudar a pessoa que estava para morrer. Saiu com tanta pressa que chegou lá embaixo de neve e sem a devida roupa, pois saiu com tanta pressa que nem se lembrou disso. E o administrador do hospital não gostava de Maximiliano, porque ele não era uma pessoa da fé, não queria saber, achava aquilo desnecessário. Para que esse padre fica vindo aqui? Talvez outra pessoa ao descobrir isso desistisse, não é mesmo? Mas não Maximiliano, que ao invés de desistir, colocou ainda mais a sua atenção naquilo. E chamava para pequenas conversas o administrador. Falava-lhe com amor, com caridade, que depois de um tempo, o homem se converteu. Mas falemos agora do seu amor pela tecnologia, pois o padre Maximiliano era de fato à frente de seu tempo. E nessa época começam a nascer as primeiras prensas, que eram usadas para imprimir livros, revistas, jornais e espalhar pelo mundo. E Maximiliano pensava, se tem pessoas imprimindo revistas sobre tantos assuntos, por que não falar sobre Deus nessas revistas? Ávido por conquistar almas para Cristo por intermédio de Maria, e Maximiliano pede então permissão dos seus oficiais da ordem. Ficou tão feliz, pois obteve a permissão. E cria então a revista, mas ele não poderia contar com nenhum dinheiro da ordem, pois ela já passava por grandes dificuldades financeiras. Estávamos numa época de guerra. Kolbe então passou a mendigar às pessoas, pedindo fundos para criar a sua revista. Mas coitado, as pessoas às quais Kolbe pedia eram tão pobres quanto ele. Eram pobres sim, mas generosos. Então, contando com a ajuda de amigos e parentes, Kolbe conseguiu algum dinheiro para começar a sua empreitada. E assim criou a revista O Cavaleiro da Imaculada, popularmente conhecida como só O Cavaleiro. E o próprio Kolbe escreveu quase todos os artigos das primeiras revistas. Note que Maximiliano era um cavaleiro, não apenas um soldado, pois o soldado é aquele que guerreia sim, mas o cavaleiro é um soldado da nobreza, e ele, como um soldado de Nossa Senhora, era o seu cavaleiro, mas ainda assim não tinha o dinheiro suficiente.
e estando na igreja a rezar de todo o seu coração pela intercessão de Nossa Senhora, assim que abriu os olhos, se deparou com um saquinho, que havia uma nota nele escrito o seguinte: para minha querida mãe, Maria Imaculada. E dentro havia exatamente o dinheiro que Kolbe precisava. Alegremente viu aquilo como uma clara resposta ao seu pedido. E com essa dádiva foi comprada a primeira prensa, um modelo muito antigo, que até mesmo feria as mãos de Maximiliano enquanto ele imprimia sua revista. Mas ele não se importava, porque fazia tudo aquilo por amor à Virgem Maria. As primeiras tiragens já contavam com 12.000 exemplares, e no ano de 1927 já pulou para 60.000 exemplares. E a revista não era vendida. Todo o dinheiro para a produção dela vinha de doação de amigos e benfeitores, até mesmo de outros países, e muitos outros irmãos franciscanos se uniram à causa da Imaculada e ajudavam Kolbe a preparar as impressões, que eram dadas a qualquer um, sem distinção, e fizeram um acordo com as pessoas, para assim que a pessoa lesse, pudesse então compartilhar com outro. E foi assim que até mesmo na área rural da Polônia, as famílias tinham acesso ao Cavaleiro da Imaculada. Aqueles que conheceram Maximiliano diziam que ele tinha um olhar comedido, mas um tanto celestial, e era um homem de poucas palavras. Sempre que encontrava ou se despedia de alguém, dizia que a Virgem Maria o ajude. A santidade irradiava dele. Aonde quer que passava, Maximiliano atraía o olhar de todos, professores e alunos que ficavam fascinados com sua presença. Muitos não sabiam explicar, mas sentiam que tinham a necessidade de estar perto de Maximiliano. E ele era um excelente orador. Não era nenhum teólogo profissional, mas sempre que abria a boca, suas palavras diziam só a verdade e conquistavam muitos corações para Deus. O seu jeito de dar catequese era extraordinário. As crianças entendiam tudo o que ele dizia sobre religião, tornando-se cada vez melhores e mais devotas. E as crianças até mesmo pararam de contar aquelas pequenas mentiras que as crianças gostam de contar às vezes. E desse grupo catequizado por ele, saíram muitas vocações. Em todas as salas de aula, Maximiliano pedia que fizesse um pequeno altar para a Imaculada e ensinava as crianças a enfeitá-lo com flores. E também pensando nos pequenos, criou uma revista para eles, O Pequeno Cavaleiro, com uma abordagem infantil. E Maximiliano até mesmo fundou uma cidade chamada Niepokalonów, que em polonês significa literalmente propriedade de Maria. E nessa cidade construíram pequenos barracões para servirem como alojamentos aos franciscanos. Construíram capelas. E ali, Maximiliano, com a sua milícia da Imaculada, criou um verdadeiro centro tecnológico, comprou prensas maiores e mais modernas, ampliando a sua divulgação, e em 1929, aquele local se tornara um verdadeiro convento, com uma explosão de vocações e apostolado. Ali já viviam 108 irmãos e 102 estudantes. E naquele pequeno país polonês, com apenas 31 milhões de habitantes, mais de 343 mil exemplares do Cavaleiro da Imaculada estavam em circulação por mês. E a milícia agora se espalhara por outros países da Europa, contando com mais de 227 mil membros. Foi um período de trabalho intenso e muitas dádivas, e Maximiliano sempre gostava de lembrar que o trabalho não era dele, mas sim de Nossa Senhora. E quando questionado se não tinha medo de que quando morresse o trabalho todo se perdesse, ele dizia que não, pois o trabalho era de Deus. Era ele quem decidia se seria sucesso ou um fracasso, e tudo que ele fazia era pela igreja. Ah, mas e agora? Será que o padre Maximiliano sossegou? Decidiu ficar quietinho ali? Nada disso. Pois em 1930 decidiu que iria para o Japão. Chegou até o seu superior e pediu a aprovação. Você quer ir para o Japão, Maximiliano? Sim, desejo evangelizar também nas terras orientais. Mas você sabe falar japonês? Não, não sei. Você tem algum dinheiro para viajar? Não, não tenho. E como desejas ir? E tranquilamente respondeu: a Virgem Maria já tem tudo planejado.
E com essa confiança na Imaculada é que Maximiliano, com 2 freis, recebem então a permissão para ir e partem para o Japão. E chegando lá, tentaram ao máximo aprender sobre a cultura local, para aprender o que os japoneses gostavam, para então usar disso também para catequizá-los. As vocações no Japão não eram tão numerosas assim, mas isso antes de Maximiliano chegar, pois com muita dedicação, apesar de que todos diziam que eles jamais conseguiriam, pois era muito difícil para um europeu aprender uma língua tão distinta quanto o japonês, que não usa nem mesmo o nosso alfabeto. Ele e seus irmãos aprenderam o japonês. É verdade que Maximiliano não aprendeu a escrever tão bem assim, mas então seus irmãos começaram a escrever. E assim Maximiliano também fundou no Japão a revista e já contava com 18.000 exemplares impressos e distribuídos de forma gratuita aos japoneses. Era impressionante os números que Maximiliano alcançava e os corações que levava até Deus. Mas a sua vida também foi marcada pelo sofrimento, pela perseguição, principalmente dos próprios irmãos, pois alguns freis reclamavam de Maximiliano. Dizia que aquilo era uma besteira, que ele era muito infantil e emotivo, pois tal era a intimidade de Maximiliano com Nossa Senhora, que ele a chamava de mãezinha. E chamava Deus de papai e ensinava as pessoas a ter essa intimidade profunda. Por isso foi tão perseguido e caluniado. Mas Maximiliano entregou sua vida à Virgem Maria. Então aceitava tudo e dizia: é verdade que tenho medo do sofrimento e também da humilhação, mas até Jesus teve medo no Horto das Oliveiras e isso me consola. Todos nós temos medo e Maximiliano não foi diferente, mas ele pedia a coragem em suas orações, que é o que devemos fazer diante de tantas situações. E com seu exemplo, um outro convento foi criado no Japão. O bispo local chegou a lhe oferecer um prédio para que ele comprasse, mas ele dizia que não, era melhor investir em publicações do que em prédios. E em vez de comprar um deslumbrante prédio com o dinheiro das doações, comprou um terreno barato numa região montanhosa e fora de Nagasaki. Era tão íngreme o lugar que foi bem difícil conseguir construir alguma coisa ali, mas com muita simplicidade formaram um pequeno galpão e uma capela também para celebrar missas. E em suas orações entendeu que ali era o lugar para ficar. Só que isso só se confirmou anos mais tarde, pois em 1945, quando as bombas atômicas caíram em Nagasaki, aquele local, oculto pelas colinas, não sofreu nenhum dano, saindo incólume da guerra. E ali, os franciscanos acolheram milhares de órfãos e feridos da guerra. E as pessoas começaram a andar com as suas próprias pernas no Japão. E nisso, Maximiliano recebeu a ordem de voltar para a Polônia. Voltou então para a cidade que construiu e assumiu os trabalhos. E Maximiliano ensinava aos seus irmãos que quanto mais se sabe, mais se pode servir a Deus. Acreditava que todos deveriam desenvolver as suas habilidades e dizia até mesmo que se Jesus e São Francisco estivessem vivos na época de tecnologia, certamente eles utilizariam-se dessa ferramenta para propagar o Evangelho, e incentivava todos os freis a estudarem e crescerem em suas habilidades. Um dos freis, inclusive, se tornou um excelente relojoeiro conhecido em toda a Europa, outro se tornou doutor e muitos outros foram se especializando nas mais diversas áreas. Mas o convento não era um lugar para você fugir do mundo não, viu? Era uma colmeia de atividade, pois Kolbe não estava interessado em soldados passivos, mas ativos, e dizia a todos os freis: meus caríssimos irmãos, nossa querida mãezinha, a Mãe Imaculada, pode fazer qualquer coisa por nós, pois somos seus filhos. Voltem-se para ela e ela tudo vencerá. Maximiliano era um grande líder. Se não tivesse seguido o sacerdócio, talvez fosse um grande general. As coisas começaram a esquentar na Polônia, pois a Alemanha invadiu a Polônia em 1º de setembro de 1939. E a Rússia também estava atrás de uma fatia do país. E alarmes antiaéreos foram colocados no convento. Sirenes foram instaladas. Como você deve ter notado, a vida de São Maximiliano Maria Kolbe
é deveras impressionante e pensando em não deixar nenhum detalhe importante passar, a história está dividida em 2 partes. Finalizei a primeira parte e já na semana que vem você poderá conferir o final dessa história. Ainda há muito a acontecer, pois como ouviu, a Polônia agora se transforma num campo de batalha, pelas vidas e pelas almas. E o Cavaleiro da Imaculada entrará em ação. Você já imagina com que armas ele enfrentará os nazistas? Não deixe de conferir na próxima semana. Compartilhe com seus amigos e familiares e até a próxima!